Olá! Continuando a nossa série sobre atualizações em cardiologia, hoje a gente vai mergulhar num fenômeno que é ao mesmo tempo raro e devastador, e que acontece bem ali, no meio do campo de jogo, a Commotio cordis. Pois é, a pergunta é exatamente essa. Como que uma jogada que parece super normal, de rotina, pode acabar sendo fatal assim num piscar de olhos? A gente vai investigar esse mistério de atletas jovens, saudáveis, que de repente caem no chão depois de uma pancada no peito que parecia não ser nada demais. É uma cena que, nossa, ninguém quer ver, mas que infelizmente acontece. E aqui está o ponto central de todo esse mistério. O nome, Commotio cordis, já descreve o que acontece. Uma parada cardíaca súbita, que vem logo depois de uma pancada no peito. Só que isso é o mais impressionante, sem nenhum dano físico ao coração. Nenhuma lesão, nada. O coração, ele simplesmente para de bater. Então, para ficar bem claro, a diferença é crucial. Pensa assim, na contusão cordis, ou contusão cardíaca, o coração sofre um dano físico, ele é machucado mesmo, como num acidente de carro. Já na Commotio cordis, não tem nada disso, o coração está intacto. O problema é puramente elétrico. É como se a pancada desse um curto-circuito no sistema elétrico do coração. Ok, então vamos vestir o chapéu de detetive aqui e começar a olhar as primeiras pistas. A pergunta inicial é: quem são as maiores vítimas? Quem corre mais risco? E olha só, os dados do registro de Commotio cordis mostram um padrão muito, mas muito específico. A grande maioria das vítimas são adolescentes, meninos, com uma idade média ali de 15 anos. E o número é impressionante, 95% dos casos são em pessoas do sexo masculino. Isso já levanta uma sobrancelha, né? Sugere que talvez exista alguma suscetibilidade biológica aí. E quando a gente olha para os esportes, a coisa fica ainda mais clara. A maioria dos casos acontece em jogos com projéteis pequenos e duros, sabe? O beisebol lidera a lista, disparado. Mas também acontece no lacrosse, no hóquei com disco e, o que é interessante, até em esportes sem bola, onde o impacto vem de uma cotovelada, um soco, enfim, o contato físico direto. Beleza, mas para realmente entender e resolver esse quebra-cabeça, não bastava só observar. Os cientistas precisavam de um jeito de recriar esse evento raríssimo em laboratório de forma controlada e segura. E foi aí que a investigação deu um salto. O grande avanço veio lá do Tufts Medical Center. O que eles fizeram foi genial. Desenvolveram um modelo animal em laboratório para conseguir finalmente entender todas as pecinhas que se encaixam para que isso aconteça. Era a chance de desvendar o que se passa dentro do corpo naquele exato momento. E por que o modelo suíno? Bom, essa imagem explica tudo. É impressionante como a anatomia é parecida com a nossa para esse tipo de estudo. O coração do porco fica posicionado bem ali, coladinho na parede do peito, sem muito pulmão no meio para amortecer o impacto, exatamente como nos seres humanos. Isso tornou o modelo perfeito para investigar. E aqui está o momento da virada. A prova do crime, digamos assim. Esse eletrocardiograma mostra o coração batendo normalmente e, de repente, bum! Depois do impacto controlado, ele entra em fibrilação ventricular. É essa a arritmia mortal que causa a parada cardíaca. Eles finalmente conseguiram capturar o fantasma no papel. Dá para ver direitinho a transição do ritmo normal para o caos elétrico total. Essa citação do Dr. Mark Link é bem forte. Ela traz um rosto humano para esses dados todos. Ele menciona um adolescente que teve 2 episódios não fatais. Isso levanta uma questão importante. Será que algumas pessoas têm uma predisposição, talvez até genética, que as tornam mais vulneráveis? Começa a se falar numa ideia de reserva de repolarização mais baixa, algo parecido com o que a gente vê em outras doenças do coração. Então, o que a investigação toda mostrou é que a Commotio cordis não acontece por causa de uma única coisa. Na verdade, é uma combinação muito precisa e, vamos ser sinceros, de um azar tremendo. É uma verdadeira tempestade perfeita de eventos. Esse esquema aqui ajuda a gente a visualizar essa tempestade perfeita. É uma mistura de fatores externos, tipo o objeto que bate, a velocidade dele, com fatores internos do próprio corpo, como a flexibilidade da parede do tórax. Tudo isso tem que se alinhar de um jeito muito específico para levar àquela arritmia fatal. Mas de todas as variáveis, talvez a mais impressionante seja o timing, o tempo exato do impacto. A pancada tem que acontecer numa janela de tempo minúscula, coisa de 20 milissegundos. É menos que um piscar de olhos. E tem que ser exatamente na subida da onda T no eletrocardiograma, que é o momento super vulnerável do ciclo elétrico do coração. Se a pancada for um pouquinho antes, um pouquinho depois, talvez não aconteça nada. É incrível.
E não é só o tempo não, outros fatores também precisam estar perfeitamente alinhados. O local do impacto tem que ser bem em cima do coração, o objeto, como a gente viu, precisa ser duro e relativamente pequeno, e até a direção do golpe conta. Tem que ser um impacto direto, perpendicular ao peito. E tem mais um detalhe curioso: a velocidade. A pesquisa descobriu que existe uma velocidade de maior risco. E o que é surpreendente, não é a mais rápida. Impactos por volta de 64 km por hora ou 40 milhas por hora são, na verdade, mais perigosos do que os muito mais rápidos ou os mais lentos. Contraintuitivo, né? Ok, então o mistério foi desvendado. A ciência entendeu como essa tragédia acontece. Agora vem a parte mais importante de todas. O que a gente faz com essa informação? Como é que podemos nos proteger disso? E aqui vem uma ótima notícia. Por muito tempo se achou que a Commotio cordis era praticamente uma sentença de morte. Mas não é bem assim. A reanimação, quando feita rapidamente, funciona muito bem. As taxas de sobrevivência podem chegar a 35%, especialmente se um desfibrilador, o famoso DEA, for usado logo no começo. Ou seja, a esperança e a sobrevivência é totalmente possível. A prevenção, então, ataca em duas frentes principais. A primeira é tentar diminuir a chance do evento acontecer usando equipamentos mais seguros como bolas mais macias, apropriadas para cada idade, e pesquisando protetores de peito que realmente funcionem. E a segunda frente, que é absolutamente crucial, é estar preparado para agir. Isso significa garantir que todo lugar onde se pratica esporte tenha um desfibrilador à mão e gente treinada para usá-lo. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Agora que a gente entende a ciência por trás disso, a pergunta muda. Como garantir que cada campo, cada quadra, cada ginásio seja um lugar seguro? A ciência já fez a parte dela, nos deu as respostas. Agora, a bola está com a gente. A conscientização e, principalmente, a preparação são as nossas melhores defesas. Transformar esse mistério trágico em um evento que pode ser evitado, essa é uma responsabilidade de todos nós.